Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre potência para circuitos de tomadas. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, após ter feito o vídeo em que eu falo sobre circuitos de tomada de uso geral, surgiu bastante dúvida do pessoal com relação à potência desses circuitos. A NBR 5410 ela tem um tópico que trata só de divisão de circuitos, que é o item 9.5.3, tá? Então lá faz todas as regras, né, com relação à divisão de circuitos. Então, basicamente são três pontos principais sobre a divisão de circuito. O primeiro deles é o item 9.5.3.1, que fala que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Então esse é o primeiro ponto, um ponto mais importante, que trata basicamente das tomadas de uso específico. Então, passou de 10 A num equipamento, esse equipamento ele tem que constituir um circuito próprio. Então vai ter um circuito, vai ter um disjuntor, então isso vai estar lá no QDC, um disjuntor, cabos especificamente para essa tomada para alimentar esse circuito. Isso é o que fala o item 9.5.3.1. O próximo item, que é o 9.5.3.2, trata de um outro tema, falando sobre os pontos de tomadas de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, locais análogos, devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Então o que acontece? Todas as tomadas que sejam da copa, da cozinha, da área de serviço ou de algum lugar análogo a esses três, eles têm que estar constituídos em circuitos separados. Ou seja, eu não posso pegar uma tomada da sala e colocar com o circuito da cozinha. Isso é o que a norma diz. É de se entender, porque tanto na copa, quanto na cozinha, quanto na área de serviço, a gente vai ter equipamentos de maior potência, que são as máquinas de lavar, fornos elétricos, né, e entre outros. Então, quando eu fizer circuitos de uso geral, tomadas de uso geral da copa, cozinha e área de serviço, elas têm que constituir circuitos entre eles, e não entre os quartos e a sala e outras áreas da casa, ou varandas e etc. Então, tem que ficar separado os circuitos da copa, cozinha e área de serviço, ok? E locais análogos. A gente ainda tem um terceiro ponto que trata da questão que eu já tratei em outro vídeo sobre o uso de circuitos de tomada e iluminação juntos. Então tem um vídeo que eu falo especificamente sobre esse ponto. E aí a norma ela não especifica exatamente para circuitos de tomada de uso geral, né, as famosas tomadas TUG e os circuitos TUG, qual que é a potência máxima. Só que ela dá uma indicação. Se eu tenho um equipamento e ele tem mais que 10 A ou 10 A, eu tenho que constituir um circuito só para ele. Então eu tenho que usar a mesma regra para as tomadas de uso geral. Então eu tenho que fazer circuitos que atendam a no máximo 10 A para tomadas de uso geral. Dessa forma, a gente consegue fazer circuitos de 1.200 watts para 127 volts e 2.200 watts para 220. E aí eu vou ter a corrente aproximada em 10 A, que seria o ideal, de acordo com a própria norma. Ela não especifica um máximo, mas o ideal seria que a gente tivesse esses circuitos próximos a 10 A para ter circuitos não muito carregados. Mesmo porque a gente tem a questão das tomadas de 10 e 20 A. Então as tomadas de 10 A vão ser usadas para circuitos em no máximo 10 A. E aí no caso de equipamentos específicos em que a corrente seja maior que 10 A, você faz um circuito especial com disjuntor e usa uma tomada de 20 A. A norma ela não especifica, não deixa isso exatamente claro, mas ela dá esse entendimento quando ela fala sobre os circuitos de equipamentos com mais que 10 A. Espero que tenha resolvido a dúvida do pessoal que me questionou aí. Se tiver ficado mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.